Essa linha vermelha você enxerga o juro real americano, né? É o juro do tesouro americano com o prazo de 10 anos. E aí tem muita gente que diz assim, ó, não, mas quando os juros nos Estados Unidos estão subindo, o preço do ouro cai. Não é hora de investir em ouro. E isso é uma bobagem, tá? Até existe um processo lógico que faz sentido, né? O que essas pessoas defendem? Essas pessoas defendem que, poxa, por que eu vou investir em ouro que não me paga nenhuma rentabilidade se a renda fixa americana está rendendo agora mais do que estava rendendo antes? Ok, tem uma certa lógica, só que quando você vai fazer um investimento, deixa eu voltar aqui para mim, quando você vai fazer um investimento você tem que buscar duas coisas. Histórico, que comprove um processo lógico. Só histórico não serve, só lógica não serve, porque o papel aceita tudo e o histórico não necessariamente vai te mostrar a razão daquilo ter acontecido. Então você tem que ter as duas coisas. Nesse caso, o que acontece? Você tem só a lógica, porque a realidade foi totalmente diferente. Deixa eu te mostrar aqui, olha só. Voltando aqui, o que a gente consegue perceber? Ó? O que as pessoas dizem? Quando o juro americano sobe, o ouro cai. Mas o que a gente viu acontecer? Olha só. Em 2000, de 2000 para frente, a gente viu o juro americano caindo, certo? E o ouro subindo. Até aqui tudo bem, essa tese está correta. Só que depois, aqui de 2013, a gente viu o juro americano subindo. E o ouro também subindo. Então você vê claramente que não existe uma correlação. Certo? Existe em alguns momentos, não existe em outros, então não existe uma correlação confiável. Quando a gente olha para o mesmo cenário, para a última grande crise nos Estados Unidos, que se tornou uma crise internacional, que foi de 2008, o que a gente enxerga? Ó? A gente enxerga o juro americano caindo, certo? No mesmo tempo, o ouro caiu e depois deu uma leve subidinha, e depois o juro americano subiu, o ouro continuou subindo, o juro americano caiu, o ouro continuou subindo, o juro americano subiu, o ouro continuou subindo. Entende? Você consegue perceber que não existe uma correlação clara aqui? Então, não caia nessa pegadinha de que, poxa, o juro está subindo nos Estados Unidos, o ouro vai cair. Não. O investidor estrangeiro, ele pensa com racionalidade, gente. E por mais que esse processo lógico, esse processo pareça ser lógico, o que o investidor ele está vendo? Não só a rentabilidade atual da renda fixa está rendendo um pouquinho mais do que antes, ou 2 vezes mais do que antes, só que uma rentabilidade de 5% é muito pequena. E se os Estados Unidos chegarem numa taxa de juros de 5%, faz muito tempo que eles não chegam numa taxa de juros desse tamanho. Mas o que o investidor pensa? Ele pensa, poxa, as ações já caíram pra caramba, eu tenho potencial no mercado acionário, só que eu investi só em ações americanas, é preocupante porque pode cair muito mais. Então vou me assegurar no ouro aqui. Lembra daquela lógica? Cachorro picado por cobra tem medo até da linguiça. Então ele começa a olhar e se preocupar muito mais com os riscos, o que ele não estava fazendo antes, quando ele estava alavancado, quando ele estava vendo as ações americanas subirem sem parar por mais de uma década. Entende? E aí ele se expõe às ações americanas, ele se expõe ao ouro, isso faz o ouro subir pra caramba, de forma que vai chegar em um momento em que a economia internacional vai estar melhor e o ouro pode ceder, pode cair normalmente. Então, o recado final desse vídeo. Primeiro, não tenha medo dessa queda de semanas no ouro, porque é um processo totalmente normal, uma crise de liquidez que está acontecendo. E se o cenário piorar em termos de crise, que é o que tudo está apontando, o que acontece? O ouro se valoriza muito no longo prazo. E se você se expor agora, na verdade, essa queda foi uma grande oportunidade. Se você está com medo, você não vai aproveitar. Segundo, não fique com medo do juro real americano estar subindo, da taxa de juros americana estar subindo. Você viu claramente em momentos de crises que a gente pode considerar que sejam semelhantes a essa. A gente pegou crises nos Estados Unidos, as últimas duas, que geraram efeitos no mundo inteiro, que é justamente o que está acontecendo. E a gente conseguiu comprovar que não existe uma correlação clara entre as coisas, tá bom? É por isso que eu te digo, quando você... Até uma questão, algumas pessoas me perguntam às vezes, poxa, Vinícius, como anti-ação eu não posso só investir no ouro em dólar? Você não pode investir só no ouro em dólar. Por quê? Se você pega um momento de curto prazo em que o dólar está subindo, o ouro está caindo, você fica no 0 a 0 enquanto as ações estão despencando. É por isso que você precisa, se você quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, precisa investir nas anti-ações, no dólar e no ouro, sabendo calibrar isso corretamente em relação às ações que você tem, a forma que você diversifica, ao tamanho das empresas e tudo mais. Assim você vai estar apto a lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Se você ficar de loucura, olhando para o curto prazo, achando que dessa vez é diferente, que tudo mudou, que agora é a vez de não sei o quê, e não entender que existem ciclos econômicos, que tudo se repete década após década e é só você entender a dinâmica para se posicionar da forma certa,
aí você não vai lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Se você quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, você tem que entender a dinâmica, aplicar, calibrar corretamente a diferença entre o veneno e o remédio e a dose, e pronto, você vai estar tranquilo, tranquila para percorrer esse caminho, lucrando inclusive durante as crises e as quedas.